Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios 25, 28 é um provérbio conhecido, talvez de muitas de vocês, e é também o nosso tema ou versículo-chave da nossa devocional desta manhã, em que a gente vai falar sobre domínio próprio. Provérbios 25, 28 é aquele que a gente deveria ter em todos os lugares visíveis na nossa casa. Ele já foi até, que eu não tô com ela aqui, mas ele já foi até o versículo que eu gravo e deixo na capa da minha agenda em algum ano, se não me engano no ano passado mesmo. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Se você assistiu a série Embaixo do Tapete, você já deve saber, mas eu vou repetir porque o nosso assunto aqui é coerente com isso. Porque o que isso quer dizer? Como assim muro da cidade, né? A gente vive uma experiência de vida na cidade hoje muito diferente da época em que a Bíblia foi escrita. Então algumas coisas talvez a gente não se conecte tanto com isso, por isso é importante explicar. Antigamente, os muros de uma cidade eram a sua principal defesa. Então, qualquer brecha no muro, qualquer buraquinho, entradinha, portinha que tivesse no muro, deixava essa cidade, ficava vulnerável ao ataque do inimigo, porque era por onde eles conseguiam entrar e acessar a cidade. Os soldados ou os invasores, eles teriam por onde entrar ao sinal da menor brecha de um muro, ou um muro que não fosse alto o suficiente, ou que não tivesse a sua defesa, a sua guarda montada, posta ali em cima. Então, uma cidade que não tem muros, se a gente está falando que uma cidade com uma brechinha de muro, com um buraquinho, alguém consegue ali cavar alguma coisa, ou o muro não é tão alto e a pessoa consegue pular. Se uma brecha já torna uma cidade vulnerável ao ataque, imagina uma cidade que está com seus muros completamente derrubados, né? Neemias, quando ele soube que os muros de Jerusalém haviam sido destruídos, ele chorou amargamente. Por quê? Porque ele sabia que uma vez que os muros da cidade são destruídos, é uma questão de tempo, minutos, tempo rápido, para que essa cidade fosse destruída, porque ela está completamente vulnerável. Certo? Então, o domínio próprio, a partir do que a gente aprende com esse versículo, é como se fosse o nosso muro de defesa. O domínio próprio é um muro de defesa do crente contra os desejos pecaminosos que desejam uma brechinha, que desejam conseguir pular para atacar e invadir a alma do crente. Sem o domínio próprio, a gente é presa fácil. Sem domínio próprio, a gente está exposto e vulnerável ao ataque do inimigo. Sem a falta de domínio próprio, a tentação, ela vira uma ocasião para pecar. Que nós seremos tentados é fato. A nossa experiência neste mundo, até Cristo nos levar com Ele, até o dia em que a gente vai estar com Ele para sempre, a tentação, ela é uma realidade na nossa vida. Só que ela vira uma ocasião, uma oportunidade para o pecado no crente que não tem domínio próprio. Porque o crente que exerce o domínio próprio ou o autocontrole, ele olha a tentação e ele resiste. Ele resiste, porque ele tem muro, ele tem defesa. Aquele que não tem é suscetível ao ataque do inimigo. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar. O Bridges, no livro, ele vai apresentar algumas definições de domínio próprio. Como, por exemplo, domínio próprio é o controle do eu. Domínio próprio é você saber se controlar. O domínio próprio é o governo dos nossos desejos. É eu dominar os meus desejos, não eles me dominarem. Isso é o domínio próprio. O domínio próprio é a capacidade de evitar excessos. Uma definição boa. Uma definição que dói, mas uma definição boa. A capacidade de evitar excessos e de permanecer dentro de limites razoáveis. Capacidade de evitar excessos e de permanecer dentro de limites razoáveis. Qualquer uma dessas definições, controle do eu, governo dos desejos, capacidade de evitar excessos e de permanecer dentro de um limite razoável, mostram para nós com bastante clareza que todos nós, temos a tendência de exagerar, de cometer excessos e concessões aos nossos mais diferentes apetites. Não só o de comida, não só o de bebida. Nós todos temos uma tendência de cometer excesso em relação a qualquer um dos nossos desejos. E é por isso que nós precisamos de muros.
É por isso que os nossos desejos precisam ser contidos. Mesmo os desejos bons, mesmo os desejos lícitos, se eles são usados ou desfrutados sem limites, eles se tornam um ídolo em si mesmo e se tornam pecaminosos. Quando a gente ouve isso, essa questão de apetite, de controlar os nossos apetites, é automático a gente associar domínio próprio com controle dos apetites sexuais, alimentares, alcoólicos, de sono. Mas a gente também precisa associar esse controle dos apetites não só no que diz respeito à nossa esfera ou à nossa experiência de vivência física, mas também ao controle dos nossos pensamentos e ao controle das nossas emoções. Uma pessoa sem domínio próprio, ela cede aos seus ataques de ira. Uma pessoa sem domínio próprio, ela mantém os seus pensamentos divagando em coisas que ela julga serem inocentes, mas que são a porta, mais uma portinha de entrada para que aquele pensamento que fica ali, vire uma ação pecaminosa. O domínio próprio, uma outra forma da gente resumir também, é a gente fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Domínio próprio é quando eu faço aquilo que precisa ser feito, mesmo sem vontade nenhuma. É acordar cedo quando você não é uma pessoa matutina. Porque se você me conhece nem sei, não precisa de muito tempo, você já sabe, eu não sou uma pessoa matutina. Eu não sou uma pessoa matutina. Inclusive lá em Piracicaba eu lembrei as meninas, quando a gente estava falando um pouquinho sobre isso lá no evento de mães, desse último sábado, que foi uma delícia, inclusive. Lembrei de um meme que eu li uma vez. E ele está, inclusive, salvo. Se eu achar ele aqui, eu compartilho depois nos stories. Se fosse pra eu acordar cedo, Deus tinha me feito um galo, não uma princesa. Eu acho esse meme sensacional. E a imagem é tipo a Pedrita dormindo, assim, tranquilamente, com o cobertorzinho rosa em cima dela. Eu falei, é isso, tá aqui, eu não sou um galo, entendeu? E eu normalmente não me chamo de princesa, mas esse meme foi bom e ele foi quentinho no meu coração, entendeu? Então, tá aqui, é isso, não é pra eu acordar cedo. Mas a gente acorda quando precisa, mesmo sem vontade nenhuma, certo? Domínio próprio é a gente ler a Bíblia sem vontade. A gente confunde a nossa experiência espiritual com uma experiência assim de emocional, puramente emocional. De que então o tempo todo você vai olhar para a Bíblia e falar, quero lê-la, preciso lê-la, acordei com uma vontade de lê-la, então eu vou lê-la. Não. O domínio próprio é eu olhar para a palavra de Deus e falar, hoje, se eu pudesse, eu me entregava a 4 horas de Netflix ou meia horinha de Netflix, meia horinha de rede social, mas eu vou fazer o que precisa ser feito. E eu vou ler a Bíblia. Fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade nenhuma. É ir para a igreja quando o sofá te chama. É escolher uma comida mais saudável em detrimento de outra que você sabe que naquele momento você não pode comer. Ou naquela quantidade, ou seja o que for. Certo? O domínio próprio, ele é extremamente necessário. Porque nós vivemos em uma guerra constante com os nossos desejos pecaminosos. Tiago 1,14 diz para nós que esses desejos que nós temos, que militam e que habitam na nossa carne, eles nos atraem e eles nos seduzem ao pecado. Os nossos desejos pecaminosos, eles habitam o nosso próprio coração. E é isso que torna a tentação tão irresistível. Não é o fato de que ela vem de fora, mas porque ela encontra eco ou ela encontra aliado no nosso coração também. Eu vejo a tentação e ela se torna praticamente irresistível, porque é exatamente aquilo que o meu coração deseja naquele momento. E é por isso que muitas vezes nós somos tentados de maneiras diferentes. Pessoas diferentes diante de um mesmo objeto, de uma mesma situação, vão encarar aquilo como uma tentação e outras não. Pessoas diante de uma bebida alcoólica, por exemplo, vão ser tentadas a ingeri-la em excesso, ingeri-la de forma imprudente, de forma a se embriagar. E para outras, talvez nem álcool apreciem, ou talvez serão capazes de fazer esse uso com moderação. E aí aquele mesmo objeto que é tentação para um, não é tentação para outro, porque a tentação para aquele se torna mais forte, porque o seu desejo é pecaminoso e é inclinado para aquilo também, é inclinado naquela direção. Substitua isso por um brownie quentinho no ponto, sabe aquele brownie? Quentinho no ponto.
aquele que não tá nem cru, mas que nem secou, mas que tá ali naquele meinho, tá? Substitua pelo brownie. Substitua por maratonar uma série e na verdade assim, maratonar uma série deixando seus compromissos de lado, tá bom? Substitua por qualquer coisa que muitas vezes o seu coração deseje e que você é tentado. Se você não tiver domínio próprio, você não vai fazer o que precisa ser feito, você não vai fazer a escolha sábia quando você for tentado. Ainda mais se o seu coração estiver aliado com aquele desejo que se apresenta. Então, para você obedecer, você precisa sim de muito autocontrole. Para você não ceder à tentação, você precisa de domínio próprio. Você precisa de domínio de si. Porque o seu coração vai desejar o contrário do que precisa ser feito o tempo todo. O tempo todo. Certo? Tiago 4 também mostra para nós de onde procedem as guerras e contendas que vocês têm entre vocês e que isso vem de dentro das suas paixões, vem de dentro dos seus desejos. Então, para lutar contra isso, força de vontade muitas vezes não é o que é necessário, mas sim um domínio de si, para não ceder aquilo que o nosso coração, o mal que habita em nós ainda, estará desejando o tempo todo. Então, gente, no fim, para ser santo, para ser fiel, para ser humilde, grato, alegre, que são os traços de caráter piedoso que a gente viu até aqui, a gente precisa de domínio próprio. A gente precisa de domínio próprio para exercer qualquer um dos outros traços de caráter piedoso, porque vai envolver de nós domínio de nós mesmos para dizer não para o pecado e escolher a obediência e fazer então que esses traços de uma vida centrada em Deus se desenvolvam na nossa vida, certo? Lucas 9:23, a gente vê Jesus falando: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Não é fácil para ninguém negar-se a si mesmo. Não é fácil para ninguém negar esses desejos que habitam dentro de nós. Quando a sua experiência de concessão ao pecado constante é resumida por mas é difícil demais para mim, parece que para as outras pessoas não é, isso é uma mentira orgulhosa, egoísta e autocentrada, porque é difícil para todos nós, é difícil para todo mundo. Para todo mundo é difícil ter domínio de si, negar-se a si mesmo diariamente e obedecer e fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando a gente não tem vontade de fazer. E aí, quando a gente começa a entender um pouquinho mais sobre o conceito de domínio próprio, o Jerry Bridges diz que 2 palavras diferentes foram traduzidas como autocontrole ou domínio próprio na Bíblia. E elas, na verdade, não são definições diferentes de domínio próprio, mas elas, de novo, elas olham para o mesmo fenômeno a partir de prismas diferentes e elas, então, se complementam na sua definição. A primeira palavra diz respeito ao domínio próprio como sendo uma força de caráter que capacita o indivíduo a controlar as suas paixões e os seus desejos, certo? Uma força de caráter ou uma força interior, no sentido normal aqui da palavra, tá? Da expressão. E essa força, ela vai nos capacitar a controlar os nossos desejos e as nossas paixões. Por exemplo, eu quero isso. Eu quero aquele brownie, que agora está brava comigo, porque eu falei do brownie, falei do ponto certo do brownie. E se é assim, Naná, dia de chuva, 15 graus, e você falando de brownie quentinho no ponto certo. Eu quero isso, eu desejo isso, mas eu vou fazer diferente, porque eu sou capacitada pelo Espírito para escolher diferente. Eu desejo a travessa toda do brownie, mas porque eu sou capacitada pelo Espírito a nutrir o meu corpo em quantidades que são necessárias para mim ou com ingredientes que me fazem bem, e se eu sou intolerante a qualquer uma dessas coisas, eu vou ser capacitada pelo Espírito a escolher diferente. Então, essa é a definição de domínio próprio que usa a palavrinha que está escrita ou descrita em Gálatas 5:23, quando apresenta o domínio próprio como um fruto do Espírito. Isso é capacitação do Espírito. A gente olhar para uma coisa que a gente deseja, uma coisa externa que a gente deseja, o nosso coração deseja mais, o nosso coração deseja o excesso, certo? Mas capacitado pelo Espírito, eu escolho diferente. Certo? Gálatas 5:23 coloca o domínio próprio como o último
do fruto do Espírito, não em ordem de importância, mas na ordem da descrição, certo? Tanto que tá lá em Gálatas 5, 22 e 23, e o 23 termina mansidão e domínio próprio contra essas coisas, não a lei. Essa é a definição de domínio próprio que está usada ali, em Gálatas 5, 23, como fruto do Espírito. Mas a outra palavra, que também é traduzida na Bíblia como autocontrole ou domínio próprio, mas que tem um significado um pouquinho diferente, ela tem o sentido de um juízo sadio, em que eu consigo avaliar as situações e por causa disso, porque eu avalio essas situações, eu sou capaz de controlar os meus desejos e os meus apetites, as minhas emoções e os meus atos. Então essas duas ideias, na verdade, elas se complementam, porque é um juízo sadio que me torna apta a entender o que eu deveria fazer. Por que a pessoa que não tem juízo, ela não sabe o que ela precisa fazer, ela não sabe como ela precisa agir, ou às vezes ela tem um juízo desordenado, corrompido, né, que não deveria chamar juízo, mas enfim. A pessoa que tem um juízo sadio, ela entende com clareza o que é esperado dela, o que ela deveria fazer e agir. Só que não dá pra parar por aí. A pessoa que tem domínio próprio não é só uma pessoa que sabe o que é pra fazer. A pessoa que tem domínio próprio é a que sabe o que é pra fazer e faz. E aí o e faz é a força interior que me motiva para isso, é aquela força de caráter, que é o fruto do Espírito. Então, tanto uma coisa quanto a outra, elas são necessárias para o domínio próprio motivado ou dirigido pelo Espírito. O juízo correto das coisas é essencial. Eu preciso saber o que é certo. E muitas vezes o problema vem da falta de discernimento. A gente está querendo ser controlado em uma coisa que a gente nunca soube que é errado cometer excessos em relação a isso. A gente tá vivendo uma vida de excessos sem parar para pensar e ter o juízo correto acerca da moderação em qualquer coisa que você queira dizer, até em relação ao consumo de café, o consumo de Coca-Cola, certo? Quantos de nós deliberadamente falamos, eu não vivo sem café, minha vida só começa depois do café. Eu sou capaz de tomar 20, 30, 35 xícaras de cafezinho por dia. E a gente olha para um excesso como esse e acha que isso é uma coisa completamente assim, é natural, né? Então, enquanto eu não olhar para a Bíblia e entender a moderação em todas as áreas da vida, e entender que quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer outra coisa, eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus, a pessoa que se coloca abertamente como uma viciada, e o termo é esse, viciada em café, por exemplo, que é uma coisa assim super lícita e aceita, ela não está submetendo seus desejos e os seus... submetendo seus desejos ao controle do Espírito Santo e cedendo a isso, muitas vezes por falta de juízo sadio das coisas, por falta de entender que a moderação ela não é só necessária nas coisas que moralmente pegam mal, mas ela é necessária em todas as coisas, inclusive no seu consumo, quando você vai no shopping. Não consiga ir no shopping e não sair de lá sem uma sacolinha. Moderação. Cidade derrubada, sem muros, ataque as presas do inimigo. Compre o que você não precisa, porque o seu coração deseja isso e você não enxerga muitas vezes que a necessidade de domínio próprio, de ser moderado, vale para tudo isso, certo? Então assim, só saber também, embora saber seja importante, juízo correto e sadio das coisas seja importante, só saber não adianta. A gente deve saber, você deve saber bem disso em qualquer área de luta sua aí. Vamos pegar a alimentação, que é o clássico aí, né? Você já sabe que você precisa comer com moderação. Mas nem por isso você se controla. Esse é o clássico que mostra pra nós que muitas vezes só saber não adianta, né? Ou a maioria das vezes só saber não adianta. Você já sabe e nem por isso você se controla. E a gente permite, com mais frequência do que a gente gostaria de admitir, que sentimentos ou desejos dominem o nosso juízo. Que os sentimentos dominem o nosso juízo. E é por isso que o domínio próprio é o exercício da força interior sob a direção do juízo sadio, que me permite fazer, pensar e dizer coisas que agradam a Deus e não aos meus próprios desejos o tempo todo. Ou seja, domínio próprio é essencial para tudo. Domínio próprio é essencial para tudo. Como uma cidade derrubada que não tem muro, assim é quem não sabe se dominar. E a gente vai ver 3 áreas em que o domínio próprio é essencial. Essas 3 áreas são corpo, pensamentos e emoções.
No que diz respeito ao corpo, como eu falei quando eu estava aqui introduzindo ainda o tema, o domínio próprio em relação ao corpo é talvez a associação mais direta que a gente faz. E a gente precisa começar entendendo uma coisa, quando a gente vai falar sobre domínio próprio em relação ao corpo. Deus nos criou para ter prazer. Deus nos criou para desfrutar de prazeres sensuais. O que é um prazer sensual? Agradável aos sentidos e aos nossos apetites físicos. Deus nos criou assim. Ele quer que a gente desfrute das coisas boas que Ele, Deus bom, criou para nós. Certo? Uma vez eu falei, quando eu estava falando sobre alimentação, que se não fosse pra gente ter prazer na comida, Deus tinha feito a gente igual a plantinha. A gente saía no sol, a gente ia lá, fazia fotossíntese, tomava lá, recebia a nossa dosezinha de clorofila e tava tudo certo, a gente estava nutrido e bem alimentado. Só que Deus colocou para nós papilas gustativas incontáveis, sabor, variedade, textura, cor, dos mais variados tipos de alimento, para que o ato da gente se alimentar fosse algo que fosse prazeroso para nós. Deus não nos criou para não termos prazer na alimentação. Ele nos criou dessa forma. Nós não somos pessoas que tomam capsulinhas com nutrientes sem gosto. Nós fomos criados para desfrutar disso. Nós fomos criados, como já vimos em contextos anteriores também, para entender e desfrutar do prazer de uma relação sexual. O nosso corpo é projetado, criado com terminações nervosas que nos permitem desfrutar do prazer de algo bom que Ele criou. Só que, como em tudo, o pecado corrompeu a nossa relação com os nossos apetites e prazeres sensuais. Por causa dos nossos desejos corrompidos, a gente não sabe desfrutar desses prazeres bons, criados por um Deus bom, de forma boa. Então, a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer tudo. A gente quer tudo de uma vez, a gente quer tudo na hora errada, a gente quer corromper a forma boa que um Deus bom nos deu, desejos bons e coisas boas para serem desfrutadas e aproveitadas de forma boa e prazerosa. A gente quer mais, a gente quer do nosso jeito, a gente quer a nossa maneira, a gente quer aquilo que Deus deu para a gente dominar, acaba exercendo domínio sobre nós, como fruto e consequência do pecado e desse mundo corrompido que a gente está. Agora, as coisas, os prazeres nesse sentido, não são eles que são o problema. O problema é que a gente não consegue desfrutar deles como convém. O domínio próprio nos mostra, então, e nos ensina, nos condiciona a desfrutar dos prazeres bons criados por um Deus bom de forma boa, moderada. Moderada. O domínio próprio, então, ele deveria mirar 3 grandes áreas de tentação física. A primeira, a glutonaria. Glutonaria tanto de comida como de bebida. E como eu já disse, você concorda comigo, eu sei, a de comida muitas vezes é aceitável na igreja. Muitas vezes. A gente permite que a cobiça da carne, o desejo por mais comida boa, o desejo por mais, o desejo por ceder as nossas vontades de comer o que é gostoso o tempo todo. E aí eu começo a me alimentar num padrão que não é para nutrir o meu corpo e ter prazer, mas sim para ter prazer e ter prazer. E aí eu começo a me alimentar só com aquilo que eu gosto, e como eu percebo que eu só como aquilo que eu gosto, por que eu vou parar? Eu vou comer mais, mais. E esse mais, para ceder os meus desejos e apetites me levam ao exagero. E a gente nem sequer dá bola para isso. Nem sequer dá bola para isso, nem considera isso o pecado que ele de fato é. Uma cidade derrubada sem muros, entrando o inimigo, entrando o exagero, entrando o pecado da glutonaria na nossa porta e a gente nem sequer está prestando atenção nisso. 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Esse é um versículo que deveria nos constranger nesse sentido, tanto para comida quanto para bebida. E quando eu falo de bebida, não estou falando só de álcool, eu também estou falando daquela coquinha. Eu estou falando da coquinha. Sabe a coquinha? A coquinha gelada, com gelo e limão, que você não consegue ficar sem, que você quando toma uma você quer tomar mais. E a mesma coisa para o café e qualquer outra coisa lícita, boa, que você poderia tomar moderadamente, mas que te controla e você parece que não vive sem.
Não vive sem. Glutonaria, uma grande área de tentação física que nós temos de exercer o domínio próprio. A segunda é a preguiça. A preguiça. E esse é meio duro da gente admitir, porque a gente costuma se ver como sempre muito ocupado, então parece que a preguiça nem cabe muito pra gente. Parece que a gente fala assim, não, se tem uma coisa que eu não sou, é preguiçosa. Só que se a gente não sabe, ou se a gente não faz o que a gente sabe que a gente precisa fazer, por causa do nosso conforto, a gente está sendo preguiçoso. E a pessoa procrastinadora, por exemplo, é alguém que está sempre ali no limite, jogando as coisas lá para o último momento, para então fazer no pulo. E muitas vezes fazendo pulo, no grito, acaba fazendo mal feito, acaba faltando coisa, porque deixou para a última hora. E por que ela deixa para a última hora? Porque não fazer é mais fácil. Porque não fazer é mais fácil. Não fazer é mais confortável. Às vezes a gente procrastina pelo desconforto ou pela dor que realizar uma tarefa vai trazer pra gente. Então a gente empurra com a barriga e deixa pra fazer só no finalzão. Aí depois que a gente faz, o pior é isso, né? Depois que a gente faz, a gente olha e fala, é isso então? Né? A galera do imposto de renda aí. Quantas vezes a gente se deixa pra última das horas fazer essas coisas que a gente sabe que precisa fazer. Mas a gente olha o prazo e fala, bom, beleza, sempre prorroga também, então acho que dá pra dar ali vamos ali. 2 dias antes dá pra gente contar. E isso faz com que muitas vezes o nosso conforto esteja na frente e a gente não faz o que precisa ser feito, porque a gente é preguiçoso. A gente não lê a Bíblia porque a gente tem preguiça. A gente não faz atividade física, a gente não começa atividade física porque a gente tem preguiça. A gente não cozinha mais saudável porque descascar mais e abrir menos pacote dá preguiça. A gente é preguiçoso. E a gente precisa entender mais sobre a mordomia do corpo, que convida a gente a uma vida disciplinada e fazer o que precisa ser feito pela nossa saúde, fazer o que precisa ser feito pela excelência do nosso trabalho, mas pensando especificamente no corpo, que é onde a gente está agora. Fazer o que precisa ser feito para ter saúde, para cuidar do nosso corpo. O que impede a gente de começar? O que impede a gente de começar, senão a preguiça e o desconforto de fazer uma coisa que não é o que a gente queria fazer? Que não é o que a gente preferia fazer. Terceiro ponto do corpo, né, e da nossa dificuldade de domínio próprio é a imoralidade sexual. Tanto do corpo como da mente. O padrão de Deus em relação à nossa vida sexual é de abstinência absoluta. Abstinência absoluta fora do contexto do casamento. Esse é o padrão. Esse é o padrão de Deus. E aí, quando a gente olha pra isso, hoje no mundo, isso é um negócio muito louco, assim. Você olha e fala assim, não, como assim? Não, como assim? Hoje a gente é incentivado dentro de consultórios médicos a dar vazão a todo tipo e sorte de desejos que nós temos. Além disso, não só em ação, mas também em pensamento, a Bíblia nos dá o padrão que entre nós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Esse padrão é extremamente elevado. E ele é atingido quando, para além do corpo e da atividade sexual ilícita propriamente dita, ela envolve também o segundo domínio no qual o autocontrole é tão necessário, que são os pensamentos, que são os nossos pensamentos. Então, a imoralidade sexual, sim, a gente pensa sobre ela da necessidade de controle em relação ao nosso corpo, de não ceder a todos os apetites desordenadamente, a hora que quer, do jeito que quer, certo? Existe um contexto para isso, de novo, um prazer bom criado por um Deus bom para ser desfrutado dentro dos limites estabelecidos por Deus, certo? E aí, para além da ação, também os pensamentos. 2 Coríntios 10:5 fala que nós então levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O domínio próprio dos nossos pensamentos significa entreter na mente só os pensamentos aceitáveis a Deus. O domínio próprio dos nossos pensamentos, então, significa que a gente só vai manter na nossa mente aquilo que é aceitável a Deus. E aí, qual é o filtro? Se você está aqui hoje, você sabe qual é o filtro. Filipenses 4:8 é o filtro. Filipenses 4:8 nos apresenta uma série de coisas que não são mutuamente excludentes, mas sim cumulativas entre coisas que devem ocupar o nosso pensamento. Não é só tudo que é verdadeiro, é tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for nobre, tudo que for de boa fama, tudo que for amável. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas.
A mente é a estufa onde os pensamentos ilícitos, quando são plantados, são nutridos, regados antes de serem transplantados para o mundo real de uma ação ilícita. Ó, essa frase dele é boa, hein? Vou repetir para vocês. Isso é Jerry Bridges, está no livro. A mente é a estufa onde os pensamentos ilícitos, uma vez plantados, são nutridos, regados antes de serem plantados para o mundo real das ações ilícitas. Você já sabe disso, as pessoas não, comumente, o mais normal é que as pessoas não caiam do nada na glutonaria ou na imoralidade sexual, no homicídio ou em qualquer outra coisa. Isso é alimentado na mente muito antes de acontecer. Muito antes de acontecer. Por isso, os nossos pensamentos são a primeira linha de defesa que a gente tem na batalha contra o domínio próprio. Os nossos pensamentos, Filipenses 4:8, deve nortear os nossos pensamentos. O que alimenta a sua mente? Não dá pra gente... É ilógico e covarde a gente tentar entrar numa batalha por domínio próprio se a nossa mente está sendo preenchida por coisas que alimentam os nossos desejos pecaminosos o tempo todo. Quais são as suas escolhas de entretenimento? Quais são as suas escolhas de leitura? Quais são as suas escolhas de passar o tempo livre? Quais são as suas escolhas de amizade? O que está alimentando a sua mente? Porque é uma bobagem a gente pensar que aquilo que alimenta a nossa mente não está formando os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos. É completamente ilógico. Da mesma forma que o que alimenta o meu corpo é o que vai formar o meu corpo, se eu quero mais massa muscular, eu como mais proteína. Se eu quero... mais sei lá o que, eu como sei lá o que. Não vou entrar nesse mérito agora. Mas, da mesma forma que não faz sentido eu nutrir o meu corpo de uma coisa e achar que ele vai ser composto de outra, nos nossos pensamentos é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não adianta você se entupir de porcaria e achar que a sua mente vai estar pronta para combater o inimigo. Você mesmo está com o seu próprio martelinho derrubando o seu próprio muro, ao invés de erguê-lo. Ao invés de erguê-lo com juízo sadio e dependendo do Espírito Santo para deixar a sua cidade protegida, certo? Você vai, aquilo que alimenta a sua mente é o que está formando o que você pensa, quer você goste ou não. Não adianta você olhar e falar assim, eu desaprovo tudo isso que eu estou vendo, mas você está vendo. Não, eu desaprovo, tá vendo. Gente, não faz nenhum sentido, tá? Vai te formar, quer você goste ou não. A gente permite na nossa cabeça, muitas vezes, na nossa mente, o que a gente não permitiria em ações. Porque o que se passa no nosso pensamento não pode ser visto. Então, muitas vezes, a gente se demora em pensar coisas que a gente não teria coragem jamais de fazer, num primeiro momento. Porque na nossa mente está só aqui, está só na nossa cabeça. Então, ninguém está vendo. Só que... se você abrir a sua Bíblia no Salmo 139, você vai entender e vai ser confrontada com a verdade de que isso não existe. Não existe essa de que ninguém está vendo. Salmo 139, versículos 2 e 4. Senhor, tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já as conhece inteiramente, Senhor. Não existe isso de ninguém tá vendo. Aquilo que a gente tem vergonha de fazer diante dos homens, nós deveríamos ter vergonha de pensar diante de Deus. Ele conhece, ele esquadrinha os nossos pensamentos e aquilo que você permite que alimenta a sua mente está formando o seu sistema de pensamentos e é o seu sistema de pensamentos que vai inevitavelmente moldar as suas emoções e os seus comportamentos. O cristão que teme a Deus controla os seus pensamentos. Não por causa do que os outros possam pensar dele, mas por causa de Deus. Por causa de Deus, porque ele sabe que Deus vê. Ele controla. Não só o entretenimento nesse sentido alimenta a nossa mente e forma tudo isso, mas o tipo de conversa que a gente tem também. A fofoca, a difamação, tudo isso também deve passar longe, porque as nossas conversas também alimentam a nossa alma. E por último, as nossas emoções. Falamos da tentação do corpo, falamos da tentação dos pensamentos e as nossas emoções também. Uma pessoa de temperamento descontrolado, uma pessoa que não controla as suas emoções, ela é uma contradição ambulante na vida de alguém que busca piedade. Não, em alguém que busca ser piedoso, né? Porque quando a gente explode nas nossas emoções sem controle, a gente magoa as pessoas. E a gente falha em amar as pessoas da forma como Jesus ensinou.
E não são só os explosivos que sofrem nesse sentido. As pessoas que se ressentem, que são amargas ou que lutam com autocomiseração, elas também têm uma vida espiritual que vai sendo corroída ou corrompida por um câncer, por uma doença ruim que se espalha lentamente no corpo dela. Então, nós precisamos também de controle nas nossas emoções. Nós precisamos organizar as nossas emoções, né, clube? Temos passado aí semanas, estamos terminando essa semana a leitura do livro Organize Suas Emoções e puxa, como nós aprendemos sobre como nós lidamos biblicamente com as emoções, não cedendo e explodindo a todas elas, não sendo estoicas que fingem que elas não existem, mas uma alternativa bíblica para lidar com elas, de tal forma que elas estejam sob o domínio do Espírito Santo e o domínio da nossa vida também, a gente saiba reagir a elas. Como então a gente luta para ter domínio próprio? E aí eu estou terminando já. A ênfase na luta pelo domínio próprio, ela deve estar na palavra crescer. Nós precisamos crescer em domínio próprio. A gente nunca vai atingir a plenitude do controle absoluto em todas as áreas da nossa vida. Nunca. Mas a gente precisa crescer. A gente precisa ver progresso. Progresso, crescimento é o que marca a batalha do cristão no desenvolvimento de domínio próprio. E a gente precisa também reconhecer que a batalha pelo domínio próprio, ela vai ser diferente para cada um de nós. A gente tem uma mania horrível de julgar a falta de controle do outro em áreas que não são problema para nós. Mas a gente precisa lembrar das nossas próprias batalhas e ser amoroso uns com os outros. Talvez você possa olhar para alguém e falar assim, nossa, ela é muito consumista, ela não tem controle, ela compra sem parar, ela compra sem parar. Enquanto você tá lá com o seu dedinho nervoso 12 horas por dia nas redes sociais, por falta de controle também. A gente às vezes está sentada, né, olhando para os outros falando, puxa, olha, você viu que escândalo, coisa horrorosa, se embriagou, dormiu ali na sarjeta, que coisa péssima, vai lá e toma sua latinha de leite condensado. Tomando a sua latinha de leite condensado inteira, apontando o dedo pro outro que não tem controle na bebida, sendo que você não tem controle no doce, você não tem controle na comida. Então entenda, a batalha pelo domínio próprio, ela é universal e ela vai ser diferente para pessoas diferentes. Que a gente não tem essa mania pecadora e cega de si, de julgar a falta de controle no outro só porque ele peca diferente de você, só porque ele peca diferente de mim. Se o juízo correto é o começo do domínio próprio, a Bíblia é fundamental para isso. Mais uma vez, a gente precisa da palavra de Deus, porque é ela que vai nos ajudar a conhecer a fundo qual é o padrão de Deus para os nossos corpos, para os nossos pensamentos e para as nossas emoções. Conhecer mais da Bíblia vai me tornar também mais ciente da minha fraqueza e dos meus pontos mais vulneráveis de perder o controle. E outra questão importante é que se o domínio próprio começa com o juízo correto, a gente precisa levá-lo adiante mediante submissão à autoridade de Cristo em todas as áreas da vida. E com isso eu te pergunto, nós estamos fazendo isso? Nós estamos reconhecendo Jesus como Senhor dos nossos apetites, como Senhor dos nossos desejos, como Senhor dos nossos pensamentos, Senhor das nossas emoções? Nós estamos reconhecendo Jesus como Senhor do meu desejo por Nutella, do meu desejo por brigadeiro, por doce de leite, batata frita, arroz fresquinho, café, Coca-Cola. Eu estou reconhecendo Jesus como Senhor desses apetites, porque se Ele é Senhor de tudo isso, eu me comporto ou eu reajo a eles de forma coerente a quem está no comando. E eu faço uso de todas essas coisas boas, criadas por um Deus bom para o meu prazer, de forma moderada, de forma que eu controlo o meu apetite, não ele me controla e eu não sei parar, eu não sei dizer não, eu não sei dizer chega. A gente precisa se lembrar disso e lembrar que o maior campo de batalha do domínio próprio é na esfera do pensamento. Começa aqui. Aprenda a dizer não aqui.
Aprenda a dizer não aqui. Não entretenha o pecado na sua cabeça. E eu sei que quando a gente fala de pensamento, muitas vezes a gente vai direto para a questão de pecado sexual, mas não entretenha pensamentos por comida. Tem gente que luta por domínio próprio, mas pensa em comida o dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro. Tem gente que pensa em como vai responder a ofensa que sofreu o dia inteiro, alimenta a ira no coração, no pensamento o dia inteiro. Não entretenha o pecado na sua mente. E para além do juízo correto, a gente precisa fazer, por isso a gente precisa fazer. A gente precisa dizer o não, a gente precisa exercer o controle. E é por isso que a gente deve orar pedindo a força de vontade ou domínio de si necessário para dizer não para as nossas paixões e para os nossos desejos. É Ele quem efetua em nós tanto querer como realizar. Onde nós somos fracos, nós devemos orar por isso constantemente. Mas a gente também precisa entender que a verdade é fortalecida pela obediência. A verdade é fortalecida pela obediência. Você precisa saber, você precisa fazer. Você precisa saber, você precisa fazer. Você precisa saber, vou falar de novo, você precisa fazer. Você precisa obedecer. Quanto mais a gente disser não para os desejos pecaminosos, mais a gente tem ou vai ser capacitado pelo Espírito a ter o poder de dizer não. Mas para a gente viver isso, a gente vai ter que perseverar diante de muitos e muitos fracassos. É isso aí. Esse é o caminho. A gente tem que perseverar diante das quedas, diante dos fracassos, entendendo que a obediência, ela vem, a vontade é fortalecida pela obediência. Então, falhei esse dia, tô de pé no dia seguinte. Exagerei no brigadeiro, comi o tal do brownie, que a Naná agora me deixou com esses negócios do brownie, falou do brownie o dia inteiro. O dia seguinte você não come, não faz mais, tá? Você precisa dizer não. E os seus fracassos fazem parte desse processo. Não busque perfeição no domínio próprio. Busque progresso. Busque crescimento. Grande parte da aprendizagem de domínio próprio vem da gente quebrar maus hábitos e substituir esses hábitos ruins por hábitos bons. E esse processo vai demandar de nós fracasso. Por isso que o lema é crescimento. Vamos crescer em domínio próprio. Um dia de cada vez, um passo por vez, uma decisão por vez, escolhendo não entreter os nossos pensamentos de desejos saciados na nossa mente, escolhendo preencher com a Bíblia, escolhendo fazer o certo, dia após dia, após dia, após dia, mesmo sem vontade. A vontade é fortalecida pela obediência. As pessoas que já fazem academia há bastante tempo, outro dia eu li um relato, que foi um relato, inclusive um dia eu vou até falar para essa pessoa isso, que ela não faz ideia, mas um relato que me motivou demais. Ela escreveu um dia falando assim, acho que fazia um ano e meio que ela estava fazendo na academia, e ela foi muito transformada em termos de saúde por esse início dela na academia. E ela falou, no meu primeiro dia de academia, eu olhei para o lado e falei meio reclamando para a pessoa, ai, nossa, detesto a academia. E parece que a pessoa respondeu para ela, ninguém gosta. E aí aquilo deu um negócio nela que também deu um negócio em mim. É verdade, né? Por que a gente cria que quem tá lá fazendo exercício físico necessariamente ama? Aí eu fiquei assim. Ou será que as pessoas estão lá porque elas entenderam que é o que elas precisam fazer? E aí, com o tempo, ela falou, hoje eu tô aqui há 1 ano e pouco e hoje eu gosto de estar aqui, porque eu enxerguei o benefício de estar aqui. Agora, se você for esperar gostar para então fazer, você não vai começar. Você não vai começar. Então faz sem querer, faz sem gostar, faz sem gostar, faz o que precisa ser feito, faz o que precisa ser feito. E a vontade é fortalecida pela obediência, porque é o certo a ser feito. Como a cidade derrubada, com a cidade que tem seus muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar. Que Deus nos ajude a obedecer, obedecer e obedecer. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre paz e paciência. Deus nos abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.